Esse podcast é recomendado para todos os públicos. Olá, meu nome é Vinícius e eu, quando era criança, eu fazia muita arte. Olá, aqui é a Maura e hoje eu tô sem criatividade para falar uma frase efeita. Olá, meu nome é Joerberson e eu sempre gostei de desenhar, pintar e esculpir, desde pequenininho. Olha só, muito legal. Em breve vocês vão conhecer a pessoa que está por trás dessa voz, que tem a ver com o nosso tema de hoje. E antes da gente começar o nosso assunto, então, tem alguns recados, né, Vinícius? Vamos dar alguns recados, como não poderia deixar de ser. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, você nos encontra no Instagram, encontra no Facebook, procura lá sempre por Origens Podcast. Também pode nos encontrar pelo YouTube, inclusive você está acompanhando os programas dessa segunda temporada do ano de 2021. Todos os programas estão sendo gravados e disponibilizados no YouTube também. Então, quem está nos vendo pelo YouTube, você já sabe qual é a cara da voz que vocês ouviram agora há pouco. Quem não conhece, só está vendo o podcast, não vai ficar sabendo tão cedo. Mas procura lá em todas as plataformas, em todas as redes sociais, Origens Podcast. Se você ainda quiser um pouco mais, você ainda é um pouco mais old fashion, aí se quiser mandar e-mail, nós estamos no Gmail também, podcast. Em todas as plataformas é o mesmo nome, origenspodcast@gmail.com. Bom, é isso mesmo. E olha, a repercussão do nosso episódio passado foi muito legal. Foi com o episódio com o Gabriel, né? A gente falou sobre vida além da faculdade. Aí teve gente que falou assim: nossa, mas o nome devia ser assim, nossa, mas tem vida na faculdade? O que é um comentário legítimo. Eu queria comentar aqui de alguns feedbacks que a gente teve durante a semana. No YouTube, algumas pessoas deixaram alguns comentários. A Laira Santos diz que já começou rindo do podcast, e realmente os nossos inícios aí, eu dou uma caprichada na edição, colocar umas trilhas diferentes para dar uma risadinha. O canal do Bíblia e Ciência também deixou um comentário aqui pra gente. Ele disse o seguinte, o comentário dele foi bem interessante. Acredito que a pós-graduação lato sensu, stricto sensu, não apenas contribuem para a formação profissional e acadêmica da pessoa envolvida no processo da formação, mas também contribuem para o desenvolvimento como pessoa, estimulando sua parte cognitiva, a parte de oratória e melhorando, inclusive, a sua autoestima. Olha só. Palmas pro eu concordo Bíblia e Ciência. completamente. De repente, a parte da autoestima não funciona com alguns. Isso mas, é muito pessoal, né? Em geral, em outros já funciona demais, né? O cara tem autoestima ainda mais elevada ainda. Aí vem a parte negativa, né? Aquele que se acha importante só porque fez algo mais do que o outro. Foi uma excelente colocação. Muito obrigado pela participação. Realmente, e às vezes são umas coisas que a gente não se dá conta quando a gente está conversando sobre, né? Eu acho que você tem várias oportunidades legais na faculdade de poder desenvolver as suas habilidades. E, quer dizer, na graduação e na pós também, né? Principalmente na pós-graduação, porque você tem que fazer seus artigos, você tem que falar sobre os artigos, apresentar trabalhos falando. Então, você não tem muito como se esconder atrás de um grupo, né? Porque ali você tem que mostrar realmente que você sabe fazer, principalmente se você está fazendo mestrado ou doutorado, etc. Então, realmente, você tem oportunidade de desenvolver muitas coisas interessantes. No nosso Instagram também, o feedback foi muito legal. A galera tá seguindo a gente. E é isso mesmo, gente. Vamos compartilhar aí nos Instagrams, nos grupos de WhatsApp, pra galera que curte os assuntos. Lembrando, né, Vinícius, que mês que vem tem 1 ano do Origens Podcast. O que vai ter? Vai ter festa de aniversário. Eu vou sair tomar sorvete, sair, comer bolo. Eu tiro foto e mando no Instagram lá para vocês ficarem passando inveja. Não, na verdade, a gente vai comemorar com vocês, porque é igual ao supermercado. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é vocês. Então nós vamos ter aí alguns brindes para poder sortear. Para você que acompanha, fica ligado lá, especialmente nas nossas redes sociais e acompanhando todos os nossos programas. E a gente está preparando aí algo bem especial, um programa especial só para falar desse 1 ano com vocês. Isso vai ser muito legal.
E a gente vai preparar um kit do Origens Podcast para a gente fazer um sorteio no Instagram, então fique esperto aí para você também concorrer a esse sorteio. Mas, tem que ser ouvinte do podcast, não adianta só chegar ali e cair de paraquedas, porque a gente tem que prestigiar a galera que acompanha a gente, né? Nós vamos fazer uma prova com uma pergunta de cada episódio que foi feito até agora. Se você não tirar 10, você não vai ter condição de ganhar. Não. Calma. Tá bom. Não precisa que o Vinícius... A gente faz uma pergunta só. A pergunta é: qual é o melhor podcast sobre ciência do Brasil? Aí só vão ter duas alternativas: Origens Podcast e a outra, qualquer outro podcast. Mas, enfim, aguarde aí as próximas notícias e novidades. Vamos começar, então, o nosso tema principal de hoje. Bom, e hoje, então, nós estamos recebendo um convidado muito especial. Está aqui conosco o Joerbson, que muito prontamente aceitou o nosso convite. Eu acho que melhor do que todos que estamos aqui, no caso eu e o Vinícius, você é a pessoa adequada para falar de você mesmo. Então, para quem nunca ouviu falar de Joerbson, como que você poderia se apresentar? Olá, meu nome é Joerbson. Versão brasileira, Herbert Richards. Versão brasileira da Gonçalves. Não, na verdade é o seguinte. Eu sou Joerbson de Souza, e eu trabalho com paleoarte, né? Eu trabalho com escultura, sou artista plástico, na verdade, né? Desenho, faço esculturas e um monte de coisa que não tem serventia de nada também. Hoje eu trabalho com esculturas, né? Esculturas de dinossauros, esculturas de super-heróis, esculturas de diversas coisas. Eu trabalho com isso há pouco tempo no mercado da arte, considerado pouco tempo, porque eu trabalho com isso tem 7 anos apenas. Mas aí, através de estudo e muita garra, eu consegui chegar aí onde eu estou chegando aí, que é estar nessa grande entrevista aí com o Origens Podcast. Lógico, é o ápice de toda pessoa artista chegar aqui. No sem podcast. dúvida nenhuma. E a gente já começou com algumas curiosidades bacanas aqui, porque eu, pelo menos, quando eu era criança, eu sempre pensei que o artista plástico era aquele que montava aqueles bonequinhos de plástico, que só fazia esse tipo de trabalho. Com certeza, é o que as pessoas me perguntam sempre, e não só me perguntam, quanto afirmam também, né? Você é artista plástico, você faz plástica, ou então você faz coisas de plástico, né? Bem tô pensando assim, né? em colocar um silicone, arrumar meu nariz. Será que eu tenho que ir no médico? Pois é. Pois é, geralmente é isso que é associado, né, ao tipo de trabalho que eu faço, que é artista plástico. Daí, como artes plásticas, ela é uma coisa bem abrangente, assim, e aí eu fiquei com o campo da arte visual, que está dentro das artes plásticas, né? E aí eu também me considero um artista visual, né? Trabalho com desenho, pintura, escultura, que é uma coisa mais focada ali, né? Inclusive, o Instagram do Joerbson é muito legal, porque ele sempre posta as coisas que ele faz. Qual que é o seu Instagram, Joerbson? O pessoal que tá ouvindo você e quer te seguir. Agora vai ter que falar qual que é. Faz a propaganda aí. O Instagram é Joerbson Artes Plásticas. Só tem esse. Eu vou colocar na descrição do episódio pra galera que quiser seguir. No YouTube tá aparecendo aqui também. Beleza. Porque é muito legal. Eu desconfio levemente que só tem esse Joerbson num planeta inteiro, na verdade. Né? Você agora errou, sabe por quê? Porque assim, sério? Primeiro que eu moro aqui no Ceará, né? Nem falei onde é que eu moro, né? Eu moro no Ceará, em Guaraciaba do Norte, né? Numa serra. Embora eu esteja no Ceará, aqui é um clima bem frio, né? A gente tá na serra, que tem uma neblina danada agora. Que delícia. Que bacana. Então, mas antes eu morava numa cidade aqui um pouco abaixo aqui da cidade que eu moro, e lá é bem no interior também. Então, você sabe que você está no Ceará, já é um elemento, você está no interior, já é outro elemento. Então, lá na cidade que eu morava, que tinha 16 mil habitantes, já tem 3 Joerbsons na cidade, né? Eu fui o primeiro que cheguei lá. Se e já copiaram. tem 3.
As mães achavam bonito, só que o que é bom é porque sempre copiavam o nome errado, né? Então, ficou um Joerbisson com I, outro ficou Joerbisson com M no final. Então, isso é muito bom, que eu continuo sendo o original. Tá certo. Então, Jarbson, vamos falar então do assunto que a gente se propôs hoje aqui, te chamamos, porque é uma área das artes plásticas, não sei se de repente eu posso chamar assim, ou de repente uma área da ciência, ou uma área da paleontologia, que é muito importante para a gente visualizar a descoberta dos fósseis, por exemplo. O que seria a paleoarte e o que o paleoartista faz? A paleoarte, ela junta a arte e a paleontologia, né? São as duas coisas juntas para representar artisticamente o passado geológico, animais pré-históricos. É basicamente isso que a paleoarte tenta fazer, né? E vem fazendo aí há muitos anos com muita eficácia também, né? A gente pode dizer assim. O paleoartista, ele observa os elementos que a gente encontra na natureza, como os fósseis, né? E através dessa observação desses fósseis, no meu caso, eu observo não só os fósseis, mas observo trabalhos realmente de pessoas que já têm uma história com isso, dentro da paleoarte, né? Então, eu estudo isso e, a partir disso, eu posso fazer a minha escultura, meu desenho, minha pintura, muito embora eu só trabalhe com escultura mesmo, né? O desenho é só para fazer um pré antes da escultura, mas eu foco somente na escultura, né? Isso é muito legal porque a gente observa os achados fósseis, eles são tudo um monte de osso. E aí, se eu quiser mostrar esse monte de osso na televisão, olha aqui, achamos um novo animal, um novo dinossauro, etc. Você vê aquele monte de osso. Quem é especialista no assunto já vai entender o que aquilo está falando ali. Mas quem não é, que é quase todo mundo, vai ver assim, que legal, é um monte de osso. Não tem tanta graça. Aí, quando a gente observa grandes franquias do cinema, nos livros, como Jurassic Park, Jurassic World e etc. aí, o que faz o maior sucesso é exatamente o formato, os desenhos, as expressões desses animais. E esse é o tipo de coisa que não está nos fósseis, né? Esse é o tipo de coisa que você tem que estudar e aprender a desenhar e tentar traduzir o achado fóssil de uma maneira que a gente consiga observar e achar legal. Eu achei interessante essa questão do aprender a desenhar e traduzir isso, né, numa linguagem mais técnica, científica, para mostrar às pessoas o que seriam aqueles animais que viveram no passado. É legal, porque até então, antes de trabalhar com isso, eu só desenhava, né? Só desenhava e tudo. Não sabia nem o que era uma escultura, assim, como se fazia propriamente uma escultura. Eu não sabia. Há 6, 7 anos atrás, eu não sabia o que era fibra de vidro, escultura em fibra de vidro ou resina. E foi interessante que eu fui meio que cutucado, né? Cutucado pelo meu antigo patrão. E ele disse assim para mim: "Você sabe desenhar?" Eu disse: "Sei." Aí ele falou assim: "Então, se você sabe desenhar, você também sabe fazer uma escultura, né?" Aí eu falei, teoricamente sim, né? E aí ele me motivou, né? Meio que me empurrou, né? Mas me motivou a fazer uma escultura. A primeira escultura que eu fiz foi um elefante que está lá no hotel para qual eu fiz essa escultura aí. E a partir daí eu fui migrando assim para os dinossauros aí através de estudos e tudo, de ouvir também, acompanhar o pessoal que trabalha com paleontologia, né, como o Everton e diversos outros no Brasil, com paleoartistas também, o Rodolfo e tudo. Inclusive, Jorge, isso que eu queria perguntar para você. Você começou alguém falou assim, cara, você devia começar a fazer isso, é legal. Mas e a paleoarte? O que te fez se interessar por querer fazer réplicas ou de fósseis ou réplicas de dinossauros, por exemplo? Não sei se eu posso chamar réplica de dinossauro. Posso, Vinícius? Agora a gente pode. Como é que é mesmo aquele termo? Suspensão de descrença? Suspensão de descrença. Piada interna aqui, mas só dá uma risada aí que é muito legal. É muito divertido isso aqui. Muito, muito bom.
O que me motivou, cara, foi o dinheiro. Não, na verdade, tu corta isso aí. A gente não julga, tá bom? Porque realmente o dinheiro é uma motivação importante. O que me motivou, assim, a trabalhar com isso foi um pedido de um amigo, né? O amigo pediu para mim, ó, faz uma réplica para mim, né? Eu quero uma garra. Eu tô até com ela aqui. Se você quiser que eu mostre, eu posso mostrar. E tudo. Sim, mostra aí. Pode mostrar. Privilégio Então. exclusivo de quem nos acompanha pelo YouTube. Você que está ouvindo só pelo podcast, seja bem-vindo, mas corre lá no YouTube para você ver a réplica que o Joelson vai mostrar agora. Pode crer. Começou assim, o cara disse assim, olha, cara, faz uma réplica para mim, né? Uma garra. E eu não fazia ideia do que era, assim, como eu ia começar a fazer tudo. Daí é que eu descobri que tem materiais específicos para a gente modelar isso, depois copiar isso e poder vender e tudo mais. Então eu ia fazer uma só e já entregar para ele. Aí quando eu caí na real, poxa, eu posso replicar isso para poder comercializar, né? E aí eu estudei mais umas técnicas, que eu tenho amigos escultores, eles foram me dando dicas e aí eu consegui replicar. A primeira que eu fiz foi essa aqui, ó. Essa aqui é uma garra de Deinonychus, né? Essa garra aqui, que todo mundo compra, quando vem me comprar, eles dizem assim, me vende aquela garra de Velociraptor, né? E aí eu digo para a pessoa, tá, não, mas é uma garra de Deinonychus. Então a pessoa diz assim, então não quero ela, eu quero uma de Velociraptor. E algumas vezes, quando eu faço, algumas vezes não, sempre, quando eu falo sobre dinossauros nas aulas ou faço algumas palestras, eu já falo para eles que, eu vou destruir os sonhos de infância de vocês. Eu vou arruinar a infância, com tudo que tem a ver com dinossauros. E uma das coisas que a gente fala sempre é a questão do Velociraptor. Lá nos primeiros filmes do Jurassic Park, ele aparece lá como grande vilão e tem essa garra curvada. Agora, quem está no podcast e assistiu esse filme vai saber qual é a garra que o Joelson mostrou aqui. E aí todo mundo associa daquela forma. Mas o Velociraptor, na verdade, ele era menorzinho. Ele era uma espécie de, sei lá, parece um peru um pouquinho. Baixinho, bem penado. Alguns falam que tem ali uma cauda um pouco maior. E não tinha essa garra. Qual seria o dinossauro, então, que se parece mais com aquele que estava no filme como o Velociraptor? É esse aí, o Deinonychus. Isso, para quem está ouvindo, essa garra tem o tamanho da mão, assim, né? Ela tem cerca de 13 a 14 centímetros, essa garra aqui que eu fiz, né? Uhum. Então, ela é feita em resina, com uma mistura de resinas e solos também. Eu misturo... solos é um nome bonitinho, né? Eu misturo areia, terra, né? Eu jogo na mistura com a resina poliéster, né? Eu jogo alguns tipos de solos, alguns mais arenosos, alguns mais... E eu vou misturando e dá uma coloração legal, uma resistência também diferente, e isso é bem, bem bacana. Você chega a pintar ela também? Uma curiosidade que bateu agora. Ou você já fica com a cor dessa mistura que você fez? Essa aqui, né, eu tirei ela com um solo bem escuro, que eu achei lá no fundo do quintal, sabe? Eu dei uma cavada assim, lá no fundo do quintal, assim, e disse assim, aqui em cima tem um solo bem clarinho, bem seco. Então, vou cavar mais, aí eu achei um solo mais avermelhado e mais no fundo um solo bem mais escuro. Aí eu disse, pronto, é esse aqui que eu quero para essa garra. E aí eu tirei um pouco daquele solo, peneirei, deixei ele secando e misturei com a resina na hora de fazer o casting dessa peça, né? E aí ela sai numa cor bem escura, depois eu pinto ela com a cor mais clara e volto a escurecer e envelhecer ela com betume. Eu vou te mostrar uma peça aqui que eu tirei, tá direto do solo, não tem coloração nela, ela fica assim, ó. Preta. Preta. Bem mais escura, um pouco menos brilhante, né? Porque ainda não teve o tratamento final. Isso. Não foi pintado e tudo. Esse aqui foi com solo bem escuro. Seria um dentinho pequeno de tiranossauro, sabe? Que interessante. Porque o dente esse dali tá menor do que um copo, ou o tamanho talvez de um copo. Filhote, é um filhote. Vamos considerar que é um filhote. Esse aqui também podia chegar uns 12, 13 centímetros, fácil. Isso mesmo. Esse aqui tem uns 10 centímetros aqui, com essa parte, mas com a raiz e tudo, ele teria aí uns 30 centímetros, né? Aí com a raiz ele aumenta bastante. Você já comentou alguma coisa? Deixa eu só completar a pergunta, porque você falou que
você não nasceu sabendo disso dali. Você começou, mas você era curioso e gostava de desenhar e já fazia algumas artes ali. É diferente das artes que eu fazia quando era criança, eu só destruía as coisas mesmo. Mas tudo bem, sobrevivi e as coisas, algumas sobreviveram também. E você disse que você começou a se interessar e passou a aprender novas técnicas. Por exemplo, você não sabia mexer com fibra de vidro, agora você mencionou que tem que mexer com resina, tem o tal do casting aí, que não é podcast, é outra coisa. Tem um monte de nomes, um monte de coisas diferentes. Então não precisa entregar o ouro, não fala como é que é o teu trabalho, para você não começar a ter outros concorrentes aí, mas conta pra gente, mais ou menos, quais habilidades que você precisou desenvolver, porque quem sabe não está ouvindo alguém que fala assim, eu também gosto de desenhar. E então, se o Joerbson, que gostava de desenhar e não sabia fazer escultura, começou a fazer escultura de dinossauro, eu também quero fazer. Então, o que uma pessoa dessa tem que desenvolver de habilidade? Bacana, bacana. A primeira coisa é você... antes de tudo isso, de você desenvolver essa habilidade e passar do 2D para o 3D, né, é legal que você foque muito em estudar desenho, sabe? É muito importante, muito importante. Isso, para mim, pode ser que tem outras pessoas já não acham tão importante você passar por uma estrutura tão legal, assim, de teoria do desenho e tudo, para passar para a escultura. Já para mim, isso foi essencial, sabe? Ajuda a dar perspectiva, essas coisas assim, né? Isso. Uma coisa é você observar a imagem, uma imagem na internet aqui, tirar uma foto e já modelar a partir daquela referência. Outra coisa é você desenhar aquela imagem que você vê antes de passar para a escultura, sabe? Aquilo ali é como uma compreensão que você tem daquela imagem que você está olhando. Então, como é que eu compreendo essa imagem, né, no desenho para depois jogar isso para o 3D, sabe? E eu tive que dominar várias coisas, assim, como técnicas de escultura, materiais, né, que eu não fazia ideia de como, eu já tinha até te falado, né, eu não sabia como, que materiais usar. Por exemplo, hoje eu uso basicamente a resina e a fibra de vidro, a resina poliéster e fibra de vidro, para fazer esculturas que eu vou exportar. Vou mandar para outro estado e tudo. A maioria das esculturas eu mando para fora do estado. E algumas delas eu faço aqui para o parque que a gente está montando. E essas aqui que são fixas, eu faço no lugar e faço elas em cimento e ferro, né? Eu faço a estrutura de ferro e com a ajuda de um serralheiro, porque eu não quis aprender a soldar. Eu me recusei a aprender a soldar. Porque... não é legal, sabe? Não é legal para a vista da gente, para a nossa visão, assim, fica coisa que não é legal. Então, tem que tomar muitos cuidados para não prejudicar a saúde, é verdade. Tem muitos cuidados, porque também é um trabalho que te toma muito, que desgasta fisicamente, né? Deixa o cara bem cansado mesmo. Assim, tá dobrando ferro, cortando ferro, soldando, depois fazendo massa, preparando a massa com cimento, areia, né? E depois indo lá aplicar tudo à mão, que a primeira camada eu aplico ele totalmente à mão. Por exemplo, um dinossauro de 10 metros que eu fiz, que foi um braquiossauro, que esse só tinha 10 metros, né? O cara só quis com 10 metros, embora ele fosse maior. É um filhotinho também. Era um filhotinho, né? Então ele quis com 10 metros de altura e eu fiz esse com 10 metros em cimento e ferro. Então, ele todinho, assim, a primeira camada de massa é com a mão e a segunda camada de massa é com a colher de pedreiro mesmo, vou colocando lá e fazendo os músculos e a pele e tudo mais, tentando chegar isso próximo do que o registro dos estudos, né? Os estudos de paleontologia nos dão aí para trabalhar com isso. Joerbson, isso que eu queria te perguntar agora. Até que ponto vai a sua liberdade como artista de fazer um dinossauro desse? E até que ponto você faz baseado em informação científica mesmo? Então, para fazer esse dinossauro, por exemplo, eu vi na foto e eu achei que fosse de fibra de vidro, eu não achei que fosse de concreto. Então, isso é bom. Isso é muito legal. Então, por exemplo, para fazer esse dinossauro, esse fóssil aqui, a informação científica que eu tenho é essa. Mas, como artista, eu preciso de mais. Como que funciona isso?
Por exemplo, a gente sabe que as cores de um dinossauro, elas não ficaram preservadas no registro fóssil. Aquilo que a gente vê no Exatamente. cinema lá, aquele marrom, cinza, um verde, umas Colorido, listras. né? E isso daí é completamente liberdade do artista. Isso não fica. Algumas texturas da pele existem, pouquíssimos fósseis de pele, alguns mostrando escamas, alguns mostrando penas, mas são muito poucos, são muito raros esses fósseis. E o restante, então, vai da criatividade. Às vezes a gente não tem noção, mas um dinossauro que a gente vê todo liso, vai que ele tem lá um papo, como se fosse lá um peru, uma galinha, sei lá, uma crista, porque são partes moles que não são fossilizadas. Então, até que ponto você vai criando em cima das informações que você recebe, ou até que ponto você fala, não, aí eu já estou passando do limite, estou inventando uma nova espécie que não existe. Beleza. Olha, enquanto paleoartista, né, aspirante a paleoartista que sou, eu me detenho muito até o limite que a ciência me dá, sabe? Principalmente porque as esculturas que eu faço são direcionadas ou para um parque temático, assim, ou então para com material de réplicas para vender para paleontólogos, para o pessoal para biólogos, pessoal que trabalha com isso já, sabe? Então, eu não posso dar muita asas à minha imaginação, sabe? Embora eu ache muito bacana ter aquele tiranossauro que sai comendo todo mundo lá no Jurassic Park, entendeu? Com aquela ferocidade dele que ele tem e tudo mais, ele bem ágil, né? E eu gosto daquilo ali. Eu como artista, Joelberson, eu gosto de desenhar o tiranossauro assim, tudo, e retratá-lo assim num desenho, tudo. Mas enquanto paleoartista, aí já não. Aí eu já tenho que ponderar se eu vou puxar mais um ossinho para fora para deixar ele mais com cara de mal, ou se eu vou fazer, né? Ou se eu vou fazer ele colorido, né? Para dar um contraste melhor dele com o ambiente, tudo. Eu já não posso me dar essa liberdade, né? Enquanto paleoartista, eu tenho que me segurar muito por aquilo que a ciência me diz. É por isso que eu sempre estou lendo algum artigo que os meus amigos que são paleontólogos ou biólogos, eles estão me mandando, né? Então, ele me manda um artigo, aí ele falando sobre os melanócitos, ou alguma coisa do tipo, né? Então, ele vai me dando aquilo ali, eu leio, aí eu digo, bacana. Então, eu tenho liberdade para deixar ele mais colorido, né? Para puxado mais para o verde, ou puxado mais para os tons de vermelho, os tons mais quentes, alguma coisa desse tipo. E assim como a pele e tudo mais. E é basicamente isso, né, cara? Então, você que está nos ouvindo agora, nesse momento, e está pensando o seguinte, eu não gosto de estudar, eu quero abandonar a escola, não vou fazer mais nada disso, eu vou viver de arte, vou vender minhas artes na praia. Fique sabendo você que para fazer uma arte bacana, então ali como paleoartista, você tem que estudar do mesmo jeito. Não tem como fugir de estudar. Demais, cara, demais. Assim, o estudo e a paleoarte, eles estão interligados, né? Até porque não existe paleoarte sem que ela esteja enraizada na ciência, na informação científica que nos é trazida. Não tem como eu sair por aí, eu vou fazer aqui um dinossauro e tudo, e esse dinossauro aqui é muito top, né? Isso não vai ter... quando a gente pensa enquanto arte, somente enquanto arte é legal, mas agora como divulgação científica, aí é outra coisa, né? Esse é o outra... ponto. Esse é o ponto, entendeu? Então, eu não quero só me deter, fazer a minha imagem, não sei, meu nome, não sei. Lá o pessoal sempre fala, faz teu nome, né? Aquelas paradas assim. Então, mas eu quero muito, assim, que as pessoas olhem e digam, poxa, aquele dinossauro ali ficou muito legal e tudo, é do jeitinho que aquele artigo científico está dizendo, ou os professores, né, de biologia, de ciências, cheguem com seus alunos e digam, olha, o Tiranossauro Rex, ou o Velociraptor, o Triceratops, eles eram mais ou menos assim, eles eram desse jeito aqui, o registro fóssil nos mostra que eles tinham uma fórmula falangeal desse jeito aqui, né,
E Já consegui essa identificar sem precisar de uma legenda, né? Você já bate o olho e já sabe qual o animal que é. Justamente. Há algumas pessoas, inclusive, eu vou contar uma boa, que é o meu ajudante. Eu tenho um cara que me ajuda, que é meu parceirão, e ele faz a massa para mim de cimento, né? E vai me dando a massa e eu vou levando para cima dos andaimes e aplicando no dinossauro. Ele disse assim, cara, por que tu vai fazer a pele desse jeito aí? Dinossauro é tudo igual, cara. Tu faz o couro dele assim, já tá bom, né? As pessoas não vão nem notar. Olha só. Nota, hein? Ele Nota. fala isso, eu digo, não, as pessoas não vão nem notar porque elas estão acostumadas a ver uma coisa assim, de qualquer jeito, mas eu quero fazer a diferença, né? Eu quero fazer um tipo de arte que as pessoas olhem e digam, olha, poxa vida, será que é assim? Por que esse é diferente desse? Por que esse tinha pele assim? Por que esse não tinha? E aí vai, né? A Muito diferença tá nos legal. detalhes, né? Muito legal. Agora, Jarbson, conta pra gente mais desse parque que você comentou. Qual que é o objetivo dele e onde que ele está localizado? Eu sei que eu já tô com Bacana. vontade de conhecer aí. Você falou tanto parque, eu quero ver esse dinossauro. Será muito bom, será muito bom. Eu acredito que será o primeiro parque da América Latina, sabe? Esses moldes de parque temático, né? Tipo, Isso, nesses como os moldes de parque americanos. temático. Justamente, como os americanos. Tem aquele lá da Arca, né? Que tem lá e diversos outros nos Estados Unidos. Mas no Brasil, é o primeiro parque no Brasil, parque criacionista, focando no criacionismo científico, né? E é o Parque Genesis Park. O nome é Genesis Park, né? É um nome bem sugestivo, Legal. assim. Muito Isso é muito bacana. bom. É uma oportunidade de poder dar um pouco de voz a outras visões sobre a ciência, né? Não Com ficar certeza. só naquela coisa só. Até porque ciência é isso, né? Você não descarta uma ideia só porque você tem um pensamento diferente. Tem muita gente que tem preconceito contra o criacionismo, falando que é só uma religião ou algo assim. Na verdade, pessoas que nunca pararam para realmente se inteirar do que se trata o criacionismo. Então, é uma oportunidade de mostrar o ponto de vista criacionista. Isso é muito legal. Com certeza. O Genesis Park, ele fica aqui, eu moro em Guaraciaba do Norte, né? Ele fica aqui a uns 3 quilômetros da minha casa, e é muito bacana, né? Esse parque, lá no Genesis Park, nós teremos, serão algumas fases, o projeto foi dividido em algumas fases, e nessa primeira fase, nós teremos aí um museu, né? Nós teremos o Parque dos Dinossauros, né, que é para chamar a atenção logo, tal, do pessoal, fazer com que o pessoal visite e tudo mais. E, além desse museu do Parque dos Dinossauros, nós teremos vários pontos no parque com esculturas falando sobre relatos bíblicos, né, sobre fatos bíblicos, né? E isso aí é muito legal, porque você vai chegar num parque, assim, e vai entrar numa trilha com dinossauros e tudo mais, e aí nessa caminhada que você tem, no final da trilha você entra em outro ambiente, tem lá um relato bíblico, aí o pessoal fica pensando assim, poxa, mas o que tem a ver, né? E essa pergunta já é muito interessante, né? Poxa, o que tem a ver? Será que tem alguma coisa a ver, né? E é muito bom, a proposta do parque é sensacional, cara, sensacional. Que legal. E já está funcionando esse parque? Podemos ir lá já? Cara, não. Se você quiser ir lá agora, será bem-vindo, né? Daí a gente vai lhe dar uma pá, vai lhe dar ali um capacete de proteção e você vai trabalhar aí durante uns 5, 6 meses até a gente finalizar a primeira etapa do parque. Que o parque ainda está em construção, na verdade, né? Ele está, né? Que tem alguns dinossauros lá que eu ainda não aprontei, não pintei, que é para não entregar o ouro agora, né? Então, tá certo. E a gente pode divulgar essas fotos no nosso Instagram, nas redes sociais. Pode sim. Pode então, deixar o pessoal já com aquele gostinho. Então, a previsão do parque inaugurado é a final do ano. A previsão da primeira fase do parque inaugurada seria no final do ano, né? Uhum. A segunda fase, já adiantando logo aqui, né? Porque eu entrego tudo e eu falei com o proprietário que pode entregar. Olha, que oportunidade.
Na verdade, a segunda fase também vai contar com a arca em tamanho real, né? Uau. Olha que Então legal. ela vai ter aí os seus 130 e poucos metros por 15 de altura, 25 metros aí de frente, né? Então ela vai ser bem grande também. Lá a gente vai ter uns ambientes, além dos animais na arca, tudo, vão ter salas para uma reunião, coisa do tipo. A gente vai aproveitar bem o ambiente lá dentro, né? É um trabalhão grande, assim, um desafio enorme, né? Imagina, eu fico pensando assim, se agora é um trabalho tão grande que demanda tanta gente, dinheiro para fazer, imagina naquela época, né? Quando Noé construiu a arca, né? Pelo amor de Pois Deus, é, é um pois é. negócio. Demorou 120 anos, né? Tá explicado É, por quê. ainda bem que o povo vivia muito naquela época, né? Mas, ô Joerbson, então, o parque, ele tá construindo ainda e tem algumas fases. A primeira fase fica pronta esse ano e depois tem essa segunda fase. Então, o pessoal que for visitar lá, vai visitar primeiro essa parte onde tem os dinossauros, até a outra ficar pronta? Isso. As pessoas vão entrar lá, passar pelo parque, visitar o parque, vão conhecer o museu também, onde lá a gente vai poder expor, né, a teoria do design inteligente. Lá a gente vai trazer essa teoria e deixar ela bem evidenciada, assim como no museu aí de Galápagos, né? A gente Uhum. vai evidenciar também, a gente está tendo o apoio do Alexandre também para fazer esse material de exposição, divulgação científica lá do museu, no parque, que vai ser Que sensacional. interessante. Então, além de ter as peças de exposição, essas réplicas aí, então vai ter um museu também para visitar. Teremos um museu, teremos um E, museu. e para chegar até o parque, como que faz? A gente tem que ir para Fortaleza? Para onde que a gente vai? Como que a gente faz para chegar? Assim, a gente mora bem, o parque, na verdade, né? Ele fica localizado aqui na Serra da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte, né? Então ele fica a 280 quilômetros de Fortaleza, 280 ou 290, se não me lembro, né? Depende Uhum. de quantos buracos você encontra lá na estrada. Fato, Vai fato. para 500 quilômetros, então. Então, ah, mas ele fica a uns 290 quilômetros de Fortaleza, o parque, né? Então, chegando em Fortaleza, você pergunta, ei, onde é que fica o Parque Gênesis? Aí o pessoal vai apontar, ó, para lá. Então, lá, Aí você vai rapidinho para você lá. chega. Eu acho que você vai ver o dinossauro, né? O pescoço do dinossauro lá do horizonte, né? Ah, Então, sim, dá com para ver. certeza. Ninguém Que precisa usar legal. GPS ali, é só de Não, boca a boca, eu só falei ali, ó, para lá. é, Então, o esquema agora é programar as férias para o Nordeste, né, ano que vem, porque esse ano aí a pandemia ainda parece já estar meio pesada, mas se Deus quiser, ano que vem a gente programa as férias, vai para Fortaleza, curte ali e tal, pega um carro e vai visitar o parque. sabe o A que é ideia é bacana? fazer essa viagem lá para poder ir conhecer como é que é Guaraciaba do Norte. Isso. Depois a gente cansou de lá, a gente vai lá pegar um solzinho em Fortaleza. Ver se É, tem alguma praia legal lá. sabe o que é legal? Porque quando vocês vierem, né, se for no final do ano a inauguração, a gente está trabalhando para isso. Bem nesse período, vai ser um período assim que já vai estar começando o friozinho de inverno, tudo. Então vocês vão vir num clima assim bem frio, assim. Vocês que adoram frio, né? Vocês? Adoro. Poxa vida. Pela minha experiência com o Nordeste, quando fala frio, eu ainda tô suando com o ventilador em cima de mim. Pois é. Não, mas aqui não é tão frio, nem tão quente também. É um clima bem agradável. Fica aí os seus 16 a 22 graus. Ah, tá excelente. Adoro esse Muito clima. bom, muito bom. Então vamos programar aí as férias para conhecer o Parque Gênesis, conhecer um pouco mais sobre as nossas origens. Why not? Com certeza. Então fica aí a dica sensacional aí para você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Segue lá no Instagram, Joerbson Artes Plásticas. Vai acompanhando e quando estiver pronto ele vai mandar um convite especial para você lá no Instagram. Tem outras coisas, outras obras que a gente vê. Eu estou fuçando aqui pelo Instagram. Eu estou vendo aqui o martelo do Thor, tem o Sim. Hulk,
tem Que as bom. garras. Não, tem eu os já dinossauros. tenho uma lista aqui de réplicas. Quando eu for pro Brasil, eu vou comprar do Jarbson. E eu adorei a ideia que o Jarbson falou de fazer em cimento, porque isso significa que eu posso subir em cima dele, então, pular, brincar, pode, né? Verdade, verdade. Eu tô vendo que você tá com um espírito de destruidor de patrimônio, assim, eu tô vendo. Imagina que esse episódio foi muito legal, a gente ter um papo mais contraído, assim, né? Entender um pouquinho mais sobre paleoarte. É lógico que tem muito mais para falar, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas, Jarbson, obrigada por ter novamente aceitado o nosso convite. E a gente se encontra por aí nas redes sociais, né? Com certeza, com certeza. Através das redes sociais a gente pode acompanhar os meus trabalhos, né, como paleoartista, como escultor, porque eu trabalho não só com paleoarte, mas também com esculturas de super-heróis e diversas outras coisas aí por encomenda, né? E também acompanhar o andamento aí do Genesis Park, que a gente vai inaugurar aí no fim do ano. Deixa um outro contato teu, a gente já falou bastante do Instagram, mas deixa aí um telefone, um WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato contigo para conhecer teu trabalho, comprar, adquirir alguma dessas obras, como é que faz? Beleza. Olha, é bem simples, assim, já entra em contato comigo no meu WhatsApp, que é 88-99228-8588, ou pelo meu e-mail, joyyeshua2020, é horrível. Beleza, vai aparecer aqui o certo. Eu mando o e-mail certo, que ele é dificílimo, cara. Sabe como é que é? Então é isso, gente. O episódio do Origens Podcast vai ficando por aqui. A gente se encontra daqui 15 dias. Até. É isso aí, um grande abraço, Joebson, um grande abraço e um beijo na Maura. E para você em casa aí também um grande abraço, continue nos acompanhando. Até mais. Até mais.